este vídeo breve é para reforçar pontos que eu enviei para vocês em mensagem individualmente, não só para vocês, mas para todos aqueles que fizeram a prova, mas em particular interessa a vocês que farão a VS, of course. E também reiterei no mural e várias vezes, não é? De um ponto muito importante que vocês descuraram, e outros também descuraram, né? Com maior ou menor prejuízo, a depender do descuido que se teve. E lembrar que a matéria da prova é justamente os exercícios que nós vínhamos fazendo, já aulas antes, várias, em cima do comentário histórico, certo? Então, um primeiro ponto que nas aulas a gente chamou a atenção e que serve como critério para poder verificar se vocês estão respondendo corretamente a questão, se estão a redigir um comentário histórico, é o fato de que um comentário histórico ele sempre acrescenta, ele adiciona elementos que não constam no próprio documento. E que elementos são esses? São os elementos do contexto. Eles não estão no documento. Até pode... O documento, é claro que o supõe, porque o documento ele é redigido em um determinado contexto e para tratar de um determinado tema. Então, o documento o supõe. Mas, para que a gente perceba o documento na sua totalidade, é importante inseri-lo no seu contexto. E esse é o trabalho do historiador, inserir tudo no contexto histórico. Aquele documento, fenômeno foi veiculado, transmitido, produzido. É sempre a questão da contextualização histórica. Então, um comentário histórico, ele traz a mais este elemento, com um detalhe muito importante. Um comentário, ele não basta indicar, é do período tal, é do Mediterrâneo X. Não basta indicar, é preciso explicar, tá? É preciso explicar. Isso é fundamental. Eu tenho que relacionar o documento com o contexto. Muitas vezes, esses elementos estão explícitos. Então, a gente fica mais simples de fazer a relação. Mas também, muitas vezes, eles estão implícitos. Então, a relação também deve ser feita aí. Tá? Então, esse é o ponto. Quer dizer, a gente fazer a relação, o contexto, deixar claro qual que é o contexto desse documento e como esse contexto se relaciona com o documento. É preciso explicar. Indicar não é suficiente. Não é loteria esportiva. Verdade? Dizer, se aquela seleção, aquele time vai empatar, vai ganhar, vai perder, e ponto, e acabou. Aqui não é uma questão de adivinhação, de chute, é uma questão de compreensão. Então, para que demonstre que se compreende adequadamente, é preciso justificar a resposta, é preciso explicá-la. Esse é um ponto fundamental. Um outro elemento que, inclusive, eu coloquei na prova e colocarei novamente na VS, exposto no quadro para que lembrem, é o roteiro de um comentário histórico, que precisa ser observado ao redigir um comentário histórico. Título, crítica externa, crítica interna, conclusão, os tópicos a serem abordados, sendo que, no nosso caso, a crítica interna na crítica externa vai identificar, de fato, qual que é a época, o período, e na crítica externa e na crítica interna, a gente vai trazer o elemento de como o documento está relacionado com o Mediterrâneo. Não é? Vai acentuar a presença do Mediterrâneo no documento, implícita ou explícita, trazendo, ampliando, portanto, essa questão. E aí caminha-se para a conclusão. Também houve quem, mesmo estando lá, digamos, entre aspas, a cola, não era uma cola, uma dica, porque o importante é revelar o conhecimento que se tem sobre o período e a relação que se tem com o documento. Então, mesmo estando lá, não houve quem nem observasse e passou batido alguns elementos ali que estavam, portanto, solicitados. Redigir um comentário histórico, portanto, cumprir os passos do que é um comentário histórico, é o método, por excelência,
do historiador, da análise do trabalho do historiador, tá? Então, é um exercício de historiador, que não vale só para a história antiga, a sua compreensão vale para todos os períodos. Hoje em dia, a importação de muitos métodos de outros campos científicos, das ciências humanas, e até de outras áreas para além das ciências humanas, isso é importante, enriquece, valoriza, amplia, percebe-se uma totalidade maior do fenômeno que está sendo estudado, do documento que está sendo analisado, mas nunca se pode prescindir de sempre inserir no seu contexto histórico, tá? Então, comentário histórico, no caso, é identificar isso. Então, o ponto, portanto, que foi indicado, eu volto a sugerir que, como exercício, tem lá o gabarito, de refazer a prova que se fez, e não se foi muito feliz nela, seguindo as orientações que se chama a atenção ali, buscando entender cada um dos contextos mediterrâneos e ser capaz de relacioná-los ao documento. A chave é sempre aqui estudar cada um dos 4 mediterrâneos, tá? É compreender esse contexto e aí relacionar com o documento. Por quê? Eu não preciso estudar os documentos, cada um de per si, não preciso aprofundar neles. Por quê? Porque ali, como vocês constataram na prova e nos exercícios que a gente fez também, tudo que é necessário saber sobre o documento para que se faça essa análise histórica, esse comentário histórico, tudo que for, estará dado na prova. Então, não é necessário conhecer previamente o documento. Eu poderia até apresentar um outro documento que não foi nenhum daqueles que a gente analisou em sala de aula. Poderia fazer isso, porque está sempre os dados próprios a eles estão ali. Por isso que a pessoa simplesmente repetiu o que o documento já diz, com outras palavras, restringindo-se a isso, não está fazendo o que está sendo pedido na prova. Tá? A pessoa se restringir basicamente a isso, ela não acrescentou elemento nenhum novo. Né? Então, ela repetiu, né, vamos dizer, uma injeção de linguiça inútil, porque o professor não vai colocar uma questão para ser avaliada que você já tem a resposta dada na própria questão, que basta você repetir e formulá-la de outra forma. Isso aqui não existe, é um contrassenso. Então, a gente quer verificar o estudo realizado, a compreensão desse estudo, os objetivos foram alcançados com aquela proposta de estudo. Então, portanto, o estudo, ele diz respeito, volto a insistir, essa derradeira vez, sobre o contexto, sobre a época, compreender, ver aquele quadrinho que separa os mediterrâneos, que caracteriza cada um, mas não ficar só no esquema. O esquema é só para recordar, ele precisa ser aprofundado. Então, os textos que foram feitos sobre isso. Tá? Essa não é nenhuma novidade, porque eu já tenho repetido isso várias vezes, antes e depois da divulgação dos resultados. É só um lembrete final. Tá, ok? Qualquer dúvida, qualquer questão de esclarecimento, fiquem à vontade para escrever lá para o meu endereço eletrônico.